A fé não nasce no vácuo. Ela é um rio subterrâneo que atravessa continentes e séculos antes de brotar na superfície. A história que hoje celebramos é apenas a foz de uma torrente que começou a correr muito longe daqui. No século XVII, na Europa sombria das perseguições, homens como John Smith e Thomas Hewes ousaram sonhar com uma liberdade perigosa. Na Holanda de 1609, eles acenderam uma chama, a crença de que a fé não se impõe pelo Estado, mas se escolhe pelo coração. Ali nasceram os batistas. Essa chama cruzou oceanos, chegou ao Brasil no final do século XIX, trazida por missionários que viam nessa terra um vasto campo para a semente do Evangelho. Mas a fé, para permanecer viva, precisa ser constantemente incendiada. E foi nos efervescentes anos 1960 que o Brasil experimentou um tremor espiritual. Um avivamento varreu a nação, trazendo uma nova fome pelo Espírito Santo. Desse clamor, muitas vezes incompreendido pelas estruturas tradicionais, nasceu em 1965 a Convenção Batista Nacional, um movimento forjado na dor da separação, mas destinado a reescrever a história evangélica do país. Foi nesse solo, adubado por séculos de história e regado pelo avivamento nacional, que a semente da Berena foi plantada. Ano de 1983, Teresina, Piauí. O bairro Mocambinho não era um cartão postal, era uma fronteira, um lugar de difícil acesso, castigado pelas cheias implacáveis do rio Poti. Foi ali, na margem da vulnerabilidade social, que a Convenção Batista Nacional de Brasília enxergou um propósito. O pastor Arnoldo, movido por uma visão que transcendia a poeira das ruas, estabeleceu a primeira pedra. Uma pequena casa, de 20 almas. O missionário Valdeci, chegado em 1985, já preparava o terreno, enfrentando a lama e a escassez. Eles não tinham catedrais, tinham apenas a convicção de que o sagrado muitas vezes escolhe as manjedouras mais improváveis para se manifestar. Toda obra grande exige um sacrifício à altura de sua grandeza. Em abril de 1991, a pequena missão no Mocambinho estava órfã de liderança. A resposta veio pelas ondas do rádio. Luiz Gonzaga, um ex-obreiro da Assembleia de Deus, já era uma voz de influência com seu programa Cristianismo Equilibrado. Mas o chamado para pastorear a Bereana não era um convite para a glória, era um convite para a renúncia. Ele e a pastora Socorro deixavam a segurança financeira para abraçar uma igreja cuja arrecadação mal pagava o salário mínimo. A fé aqui deixou de ser um discurso e tornou-se a ausência do pão na mesa. A crise de almoço, onde o pastor confessou não ter o que comer, não foi um sinal de fracasso, mas o selo de um compromisso inquebrável. Eles uniram tradições, harmonizaram os hinos da harpa e do cantor cristão e forjaram uma identidade única. O crescimento exige espaço e a fé exige ousadia. A pequena casa já não comportava o sonho. A decisão? Alugar a danceteria Kamikaze, uma antiga danceteria marcada por um histórico de violência e segue. Para os olhos humanos, uma loucura. Para a visão espiritual, um território a ser redimido. O aluguel consumiu tudo que a igreja possuía, mas o pastor Gonzaga não olhava para o caixa, olhava para o céu. Para comprar aquele chão, ele se tornou um peregrino. Viajou o Brasil, dormiu em rodoviárias frias, bateu em portas fechadas. A oferta milagrosa da Igreja Filadélfia em Brasília não foi apenas dinheiro, foi a resposta divina à obstinação de um homem que se recusou a aceitar o impossível. Veja bem, há uma cifra no meu coração. A cifra é R$25.000. Veja o que eu estou dizendo. Se isso é de Deus, você vai propor lá esse pagamento e o homem vai aceitar. Você vai dizer, eu lhe devo 30, mas eu vou lhe pagar os 30 com 25. Mas é sem ficar devendo, sem renegociar os 5, é para quitar, é para ele aceitar o pagamento dos 30 com os 25. Que é uma coisa muito grande hoje, porque dá quase 20% de abatimento. De abatimento. Mas se é de Deus, é de Deus. Agora, para mim o outro sinal está aqui agora. Aqui agora. Veja bem,
eu dou R$1.000. E se é de Deus isso aí, Deus vai levantar aqui agora, mais 24 para dar o resto. Falta 23. Se ele não levantar, é porque não é de Deus que eu estou sentindo no meu coração. Agora, se é de Deus, ele vai levantar agora. Eu queria que sem emoção, com muita consciência, com muita dedicação, com muita seriedade, nós temos 1 e 1. Estão dados. Temos 3. Se nós tivermos 20 dando 500, dá na mesma coisa. Vai fechar no mesmo valor. 16, nós temos 17, 18, 19. Ao povo, sejam heróis na mão. 20! Eu vou continuar, Senhor, expulsando os demônios. Eu vou continuar levando uma palavra de conforto àquela vida. Quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Porque nada foi em vão. As viagens, as orações, as cartas, os desabafos. Nada foi em vão, Senhor. E agora posso voltar na certeza de que a obra continua, de que a obra entra numa nova fase, de que aquela igreja vai explodir para a glória do teu nome. De que o teu plano de salvar Teresina nunca poderá ser frustrado. Oh Deus, só tu podes abençoar estas vidas, ao pastor Dejair, a esta igreja e aqueles irmãos que tanto sofrem comigo, mas que são, antes de tudo, amigos, antes de tudo, família, no nome de Jesus. Amém. Naturalmente eu não posso expressar aqui tudo o que sinto, porque eu estou assim no estado de êxtase, né? Só vou expressar isso depois, de outra forma. Mas eu, José Luiz Dumont Ribeiro Gonçalves, identidade 142874 Piauí, declaro para os devidos fins aqui interessar a posse que a Igreja Batista Nacional Veriana quitou todo o débito contraído da compra de um imóvel situado na quadra 25, casa 14, setor B, Mocambinho 1, sendo assim declarado o imóvel quitado, não havendo da minha parte nada a reclamar. Teresina, 31 de dezembro de 1998. Irmãos, é difícil a gente expressar. O sofrimento foi tão grande, né? A dor foi tão grande, as lutas foram tão grandes que é difícil expressar tudo o que esse documento representa. Nós vamos expressar de outra forma, de várias maneiras, mas eu sei de uma coisa: a partir deste momento começa uma nova fase na vida da igreja. Uma nova fase. Este documento representa o que Deus sempre falou a respeito desta igreja, que é uma obra grandiosa. Uma obra grandiosa para a glória do seu nome. E aí eu tenho que me empregar no espírito, né? Esse aqui é daqueles documentos da gente tomar um porre assim, sabe? Passar a noite inteira glorificando, falando. Mas prepara o churrasco, Paulo Filho. Prepara o churrasco, José. Passa lá daqui a pouco. Os anos 90 foram um período de consolidação e amadurecimento. A antiga kamikaze, agora purificada e cheia do Espírito,
tornou-se o lar de uma comunidade que florescia. Não era apenas um prédio, era um ponto de encontro para almas sedentes. Foi nesse período que a IBN Bereana começou a forjar sua identidade única, com as vigílias nas madrugadas, onde a fé era testada e fortalecida em oração. E então surgiu a Hora da Vitória, um culto que rapidamente se tornou um fenômeno, atraindo multidões e transformando os sábados à tarde em um oásis de louvor e milagres. Era o coração da igreja batendo forte, pulsando com unção e contagiando todos os que passavam por aquele lugar. À medida que o milênio se aproximava, a liderança da Bereana sentia um novo mover, um anseio por expandir ainda mais o alcance do evangelho. O pastor Luiz Gonzaga, sempre em busca de novas estratégias para o reino, foi impactado pela visão celular. Não era apenas uma metodologia, era uma filosofia de multiplicação, de levar a igreja das 4 paredes para os lares, transformando cada crente em um missionário. O ano 2000 marcou o início dessa transição, uma semente que seria plantada e que em breve germinaria em um crescimento sem precedentes. Já tem aquele cante que diz que o demônio vai sair, que Deus vai operar, é bonito demais. Nós vamos convidar a irmã Márcia, aqui na relação é Márcia. Irmã Ibamar, se eu ver que eu não estou com... Se eu ver que eu não estou com... Olha, vê os 2 homens puxar esse culto para trás, por favor. Roberto e João Batista. Dá para beber uma água. Eu tô praticamente sem voz. Irmãos, o encontro não tem outra palavra, não adianta os irmãos ficar chateados, porque o encontro é tremendo! Meus irmãos, eu também não tenho palavra para agradecer o meu Senhor. Vocês veem que é tão tremendo que eu esqueci que eu tinha minhas filhas. Minhas filhas, me perdoem, eu amo vocês. Vocês dormem coladinha comigo aqui, mas eu não senti falta de vocês, porque o Senhor estava aqui dormindo comigo. O Senhor me fez uma nova criatura. E o encontro é tremendo. E eu quero dar um presente para minhas filhas. O próximo encontro, e o pastor Gonzaga já está sabendo. É para botar o nome das minhas filhas para ela sentir o que eu estou sentindo, porque o encontro é tremendo. Eu agradeço a oportunidade. A igreja estava se preparando para uma nova fase, um novo nível de impacto, sem saber que grandes provações estavam por vir. A forja de um legado exige passar pelo fogo. Quando a obra do novo templo avançava, o impensável aconteceu. 8 de dezembro de 2001. Um redemoinho, uma parede que cede e o líder soterrado sob toneladas de escombros. O tempo parou no Mocambinho. O traumatismo craniano do pastor Gonzaga não ameaçou apenas uma vida, ameaçou o coração de uma comunidade. Naquele momento de escuridão, a verdadeira estrutura da Bereana foi revelada.
Não eram apenas tijolos que sustentavam a igreja, eram joelhos dobrados. As madrugadas de vigília provaram que o rebanho havia aprendido a lutar as batalhas do seu pastor. A recuperação do pastor Gonzaga foi um testemunho vivo de fé da comunidade. E, impulsionada por essa fé renovada e pela visão celular, a Bereana experimentou um crescimento sem precedentes. A igreja deixou de ser apenas um edifício onde as pessoas iam e passou a ser um exército que ia até as pessoas. A Bereana tornou-se um imã para a juventude, um epicentro de avivamento. A construção do novo templo culminou com o retorno triunfal do Ictus, e não foi apenas uma obra de engenharia, foi a materialização de um sonho coletivo, a prova visível de que a fé, quando vivida em comunidade, move montanhas. Se eu melhorei ou piorei. Pois eu vou te dizer uma maneira de saber. Pergunta ao teu marido. E em vez de ouvir o que a boca dele responder, olha pelos olhos dele. Faça assim, ó. Olha para mim. Faça assim, por favor. Dedinho no olho. Isso. Os olhos falam. Falam mais do que a boca. E tem uma vantagem: nunca mentem. A próxima década consolidou a Bereana não apenas como uma grande igreja em Teresina, mas como base missionária. A visão expandiu suas fronteiras, alcançando comunidades rurais e até mesmo terras distantes, como Massachusetts, nos Estados Unidos. A fé não conhecia limites geográficos. E quando o mundo inteiro parou, sufocado por uma pandemia global em 2020, a Bereana já conhecia o caminho da sobrevivência.
Uma igreja forjada em enchentes e pobreza não se acovarda diante de um vírus. As portas do templo se fecharam, mas a igreja nunca esteve tão aberta. A tecnologia tornou-se o novo púlpito. A assistência social foi multiplicada. A crise provou que a visão celular havia criado um organismo vivo, imune ao isolamento, capaz de amar e servir mesmo à distância. O ano de 2020 reservava uma provação ainda mais profunda, uma dor que transcenderia o medo coletivo da pandemia. A resiliência de um líder não se mede apenas pelas paredes que ele levanta, mas pelas perdas que ele suporta sem abandonar a fé. A partida prematura de Marielle, filha dos pastores, foi uma espada na alma da igreja. O altar, lugar de celebração e vitória, tornou-se o palco do luto mais indizível. Muitas vezes, o chamado pastoral exige que se entregue a própria carne no altar do sacrifício. A dor foi imensa, mas a igreja, unida em pranto, tornou-se o abraço que sustentou seus pastores. Chegamos aos 43 anos. O rio Puti continua a fluir, mas agora as águas da Bereana alcançam terra que jamais imaginaríamos. De 2022 a 2025, vimos a consolidação de uma voz profética que não se cala, ativações ministeriais, pastoreio de ovelhas e forja de grandes soldados. Vimos igrejas nascerem, a tecnologia encurtar distâncias e vimos uma nova geração assumir o bastão com o mesmo fogo dos pioneiros. São 43 anos de uma semente que se tornou floresta. Depois de 4 décadas de danceterias transformadas, de paredes que caíram e se ergueram, de perdas indizíveis e vitórias estrondosas, resta uma reflexão que transcende o tijolo e o cimento. Olhamos para tudo isso e nos perguntamos: de que é feita uma igreja? Não é feita primeiro de paredes, nem de bancos, nem de som, luz, agenda, nomes ou lembranças. Uma igreja é feita de gente chamada por Deus, gente simples, gente ferida, gente alcançada pela graça, gente que um dia ouviu a palavra e decidiu caminhar junto. A Bereana nasceu assim, não nasceu pronta. Nasceu como nasce quase tudo que Deus usa, pequena, frágil aos olhos humanos, mas guardada por uma promessa maior que seus próprios recursos. No começo, havia pouca estrutura, pouco conforto, pouca segurança, mas havia fé. E quando a fé é verdadeira, o pouco não é o fim, é o lugar onde Deus começa. Ali, no Mocambinho, entre ruas simples, desafios reais e famílias que aprendiam a viver um dia de cada vez, Deus foi formando um povo que chorou junto, orou junto, serviu junto, perdeu junto, recomeçou junto, porque a igreja não é apenas o lugar onde nos reunimos. A igreja é o corpo de Cristo na terra. É Cristo sendo anunciado por vozes humanas. É o Espírito consolando corações cansados. É a palavra abrindo caminho onde antes só havia medo. Por 43 anos, a IBN Bereana carregou marcas de sacrifício, marcas de dor, marcas de renúncia, marcas de milagres que não cabem em relatórios. Cada culto, cada oração, cada lágrima no altar, cada cadeira ocupada por alguém que precisava de esperança, tudo isso conta uma história. E essa história não pertence apenas aos que lideraram, pertence aos que chegaram cedo, aos que limparam o chão, aos que cantaram com a voz embargada, aos que ofertaram sem sobrar, aos que permaneceram quando era mais fácil ir embora. Pertence aos pastores, às famílias, aos jovens, às crianças, aos irmãos anônimos que talvez nunca apareçam nos registros, mas estão escritos diante de Deus. A Bereana é feita disso, de fé que atravessa enchentes, de amor que resiste às perdas, de visão que enxerga futuro no meio do improvável, de gente que descobriu que servir a Cristo não é apenas lembrar do passado, é continuar dizendo sim. Hoje, ao olhar para trás, não vemos apenas uma linha do tempo, vemos a mão de Deus, vemos graça sustentando nossos passos pequenos, vemos providência em dias difíceis,
Vemos uma igreja que não foi preservada por força humana, mas pela fidelidade daquele que edifica o seu povo. Este documentário é sobre memória, mas não apenas sobre memória, é sobre gratidão, é sobre herança, é sobre o Deus que chama, sustenta, corrige, consola e envia. Porque uma igreja não é feita de pedra, é feita de pessoas transformadas por Cristo. E quando Cristo é o fundamento, a história não termina no que foi construído. Ela continua em cada vida que ainda será alcançada. Por isso, ao olhar para esses 43 anos, a Bereana não exalta a si mesma, não celebra apenas sua história, não aponta para nomes, datas ou conquistas humanas. A Bereana se curva diante daquele que sustentou tudo desde o começo, ao Deus que chamou, ao Deus que guardou, ao Deus que conduziu cada geração. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, ontem, hoje, amanhã e por todas as gerações, para todo sempre. Amém.